Nós já lemos a passagem que nós vamos meditar essa noite, mas eu vou pedir aos irmãos para abrir o texto de onde Pedro tirou essas palavras que nós lemos agora há pouco. Vamos lá para o Salmo de número 34. Salmo de número 34. Vejam comigo o versículo 12 em diante. Salmo 34, versículo 12, diz o seguinte: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Não devem ter notado que essas palavras são bem semelhantes àquilo que Pedro escreveu no capítulo 3. A verdade é que Pedro está citando esse salmo, mas ele faz breves modificações. Aqui o salmista Davi escreve como se fossem princípios. Ele fala de refrear a língua, ele refreia a língua, ele se aparta do mal. Agora o apóstolo Pedro, quando escreve esse texto citando essas palavras, ele transforma tudo isso em mandamentos. Todos os verbos que nós vemos aqui nesse versículo são imperativos, são mandamentos, são ordens que Pedro traz para nós. E é isso que nós vamos tratar essa noite: mandamentos para uma vida exemplar cristã, conforme essas palavras que nós lemos em 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 e 11. Agora, como eu falei, Pedro cita aqui o Salmo. Qual é o contexto em que esse Salmo se insere? Veja comigo no Salmo 34, no versículo 11. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Temor do Senhor é o contexto no qual as palavras aqui de Davi, consequentemente de Pedro também, lá em 1 Pedro capítulo 3, estão inseridas. Temor do Senhor é fundamental para uma vida cristã exemplar. E Pedro e Davi também nos chamam a atenção para o fato de que o temor do Senhor é, em parte, visto pela nossa obediência aos mandamentos de Deus. Então, Deus exige que nós obediência. Ele põe sobre as nossas costas responsabilidades, obrigações que nós devemos cumprir diante dele. E voltando lá para 1 Pedro, nós vamos ver pelo menos 3 mandamentos que o apóstolo Pedro nos manda cumprir. Agora, irmãos, por que pensar em mandamentos, em obediência, é tão importante para nós hoje? Pelo fato de que muitos crentes teimam em enxergar muitas coisas como as coisas mais importantes de suas vidas, mas eles não enxergam a obediência como algo tão importante. Colocam primazia em muitas coisas, menos na obediência. Então, pessoas que vivem assim dizem jargões como: Deus só quer o seu coração. Ou então dizem: venha como está e sirva a Deus como você está. Ou seja, não se importe com esse pecado, não se importe com você estar caminhando, ao contrário da vontade de Deus. Venha, esteja conosco, esteja em união, venha como está. Ou então dizem: o importante é amar. E essa é talvez a mais recorrente. Esses jargões são típicos de pessoas que dizem adorar o Senhor, mas que geralmente não se importam tanto em corrigir os erros, os problemas de suas vidas à luz dos mandamentos do Senhor. Então nós vivemos em tempos que jargões como esses são muito comuns, e que precisamos, portanto, olhar para o que o apóstolo Pedro está nos falando aqui nesses 2 versículos que nós lemos, ele nos mostra claramente que nós devemos cumprir
a vontade de Deus. Como eu falei, 3 mandamentos que ele nos apresenta aqui para cumprir, para buscarmos ter uma vida cristã exemplar. Então, voltando lá para 1 Pedro, capítulo 3, do primeiro mandamento, está aí no versículo 10. Leia mais uma vez comigo o que diz o versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Veja, o primeiro mandamento que Pedro nos apresenta aqui: refrear a nossa língua, controlar esse pequeno órgão que nos leva para caminhos tão distantes do Senhor. Então, veja, ele diz que nós devemos, a ordem dele para nós aqui é que nós devemos refrear. O que essa palavra quer dizer? Ela é semelhante à palavra pausa, parar. Refrear, portanto, carrega essa ideia de você fazer cessar, pausar a sua língua. Então, o que Pedro quer instruir aos seus leitores é que eles não se deixem levar pelos desejos de usarem a sua língua para falar aquilo que fere as pessoas ao seu redor, para falar aquilo que vai contra a vontade de Deus, para falar aquilo que fere a santidade de Deus. Então, esse mandamento aparece aqui em 1 Pedro, logo depois dele advertir os irmãos sobre o que? Vejam comigo aí no versículo 9. Ele escreve: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, vem dizendo. O que é que o apóstolo Pedro está nos falando aqui? Não devemos nos vingar a nós mesmos. Não há espaço para vingança no meio do povo de Deus. Nem mesmo a vingança que está só nos lábios, falando coisas inconvenientes. Então, não há espaço para nós usarmos nossa língua para ferir as pessoas ao nosso redor, muito menos nos vingar contra aqueles que nos ferem, aqueles que nos prejudicam. Então, o real ensino de Pedro aqui é que nós devemos combater a tentação de revidar com as nossas palavras aqueles que nos maltratam. Não temos essa liberdade. A vingança está nas mãos do Senhor. Ele conhece a todos nós, Ele conhece nossos corações, muito mais do que nós mesmos. Então vamos colocar nossa esperança, nosso furor nas mãos do Senhor. A língua do cristão maduro é domada, não é usada para fofocas, não é usada para calúnias, não é usada para engano, não é usada para exagero ou para qualquer outro tipo de forma de maldade. Nós devemos domar as nossas línguas. Então nós devemos o quê? Controlar nossos lábios, controlar nossa boca. Veja comigo mais uma vez lá em Salmos, mas agora, Salmo 141. Salmo 141. Vamos dar uma olhadinha no versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Veja o que o salmista diz aqui: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós devemos, irmãos, rogar ao Senhor essas mesmas palavras que Davi escreve nesse versículo. Elas devem fazer parte de nossas orações, porque se há um órgão do nosso corpo que impõe desafios para a nossa vida espiritual, é a língua. Tiago diz que é um pequeno órgão mais difícil de controlar. Então ele desafia tanto a nós andarmos nos caminhos do Senhor, é a nossa língua. Imagine agora, irmãos, fazendo um exercício. Imagine uma senhora
segurando 2 cestas de maçã. Em uma das cestas ela está carregando um monte de frutas saudáveis, né? Maçãs muito vermelhinhas, muito bonitinhas, todas bem saudáveis, um cheiro agradável, muito saborosas. Mas na outra cesta, na outra mão, ela tem maçãs que estão já apodrecendo, maçãs cheias de moscas, algumas das maçãs até com larvas dentro. Então, imagine agora que essa senhora tem toda a liberdade para escolher se ela vai oferecer às pessoas que estão ao seu redor as maçãs sadias, bonitas, né, saudáveis, saborosas, ou se vai oferecer às pessoas aquelas que estão ruins. Mas se ela optar por oferecer às pessoas apenas as frutas ruins, ela vai estar o quê? Trazendo problemas, maldições, na verdade, para a vida daquelas pessoas. Se ela oferece apenas as maçãs boas, ela vai estar abençoando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Agora imagine que as maçãs são as palavras que saem de nossa boca. Essas palavras que saem de nossa boca são como as maçãs saudáveis, são como aquelas maçãs que são bonitas, que são agradáveis aos olhos, que são cheirosas, que são saborosas, suculentas. Ou as palavras que saem das nossas bocas são como aquelas maçãs apodrecendo, aquelas maçãs cheias de moscas, cheias de larvas, cheias de tapurus. Quais são as palavras que saem de nossas bocas? Nós devemos refletir se as palavras que saem de nossas bocas elas são saudáveis e abençoam, ou se são podres e acabam apenas criando problemas com as pessoas ao nosso redor. Irmãos, essa é a dificuldade que temos de controlar, de refrear a nossa língua. Controlar esse pequeno órgão que nós temos. E aí nós chegamos no versículo 11 com outros 2 mandamentos que o apóstolo Pedro nos apresenta. O primeiro mandamento, nós podemos reduzir ou resumir a viver em pureza. Como que inicia aí o versículo 11? O apóstolo Pedro diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom. Veja, apartar-se do mal é o mesmo que desviar das inclinações malignas, carnais, dessa nossa natureza pecaminosa. Nós nos desviarmos de nossos pensamentos pecaminosos, nossos desejos pecaminosos, das ações que fazemos, que são também pecaminosas. Então, colocar todas essas coisas de lado, controlar a nossa mente, o nosso coração, os nossos membros, para servir apenas ao Senhor. Mas nós ainda vivemos na presença do pecado deste mundo, ainda sofremos com a presença do pecado. Então nós precisamos nos esforçar para não nos deixar levar por ele. Em certa medida, esse trabalho é muito parecido, irmãos, com a dificuldade que um viciado tem em largar, por exemplo, o álcool. Então, por algumas ocasiões, eu precisei lidar com pessoas que eram dependentes químicos, principalmente relacionadas a bebidas. Lembro de algumas situações na minha primeira igreja, ainda lá em São Paulo. Lembro situações também com familiares meus, eu tenho que acompanhar, às vezes, meu avô para levar um dos meus tios no hospital por causa do problema com o alcoolismo. E problemas como esse, irmãos, causam dificuldades para o resto da vida. A nossa vida como pessoas que devem lutar contra o pecado é muito semelhante. A dependência química é um mal que alguém traz para o resto da sua vida. Ele não é como uma doença que se cura. É como uma doença que você vai tratando os sintomas. Você vai ser um dependente químico até o dia da sua morte. Mas você, com tratamento, com ajuda, com a graça de Deus, vai conseguir controlar os problemas, os sintomas, as dificuldades disso, para ter uma vida
sadia, mas sempre com a luta, com a batalha, né, diante de você. Então, dependentes químicos passam muito tempo lutando contra as inclinações, como disse. Sofre com os sintomas da abstinência, instabilidade emocional, dores de cabeça, alterações de sono, não consegue dormir direito, tremores no corpo inteiro, tudo isso é o que? A abstinência. O corpo sentindo falta daquilo que é viciado. Nessa etapa, o dependente químico luta contra si mesmo, luta para controlar os seus bens, luta para parar com os fermônios, luta para tentar dormir, luta para fazer as coisas mais básicas da vida. Isso mostra como o dependente precisa de apoio de pessoas ao seu redor e de muita graça de Deus para superar suas necessidades. Semelhantemente, na nossa luta contra nossos próprios pensamentos, nossos próprios desejos, nossas próprias ações, precisamos de apoio. Primeiramente de Deus, mas também dos irmãos da nossa comunhão. Um encorajando o outro, um apoiando o outro, um levando um pouco da carga do outro, para que se possa superar o problema do pecado, superar essa batalha contra o mal. Então, nós precisamos lembrar que a nossa batalha também não é só contra nós mesmos, mas também contra as influências do mundo sobre nós e também contra as influências de Satanás e dos seus ministros contra nós. Veja comigo em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Veja o que diz o texto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso é a realidade. Nós vivemos literalmente na presença de Satanás e seus ministros, que vivem rodeando este mundo afora. Como o pastor Marcos nos falou, sobre o testemunho do pastor Daniel Brauer lá em Uberaba, mostrando como a força demoníaca era poderosa naquela região, por conta da grande presença de pessoas que se relacionam com essas forças naquela cidade. Então, isso me fez lembrar um personagem que todos aqui devem conhecer, aquela saga de livros de fantasia que se tornou filme depois, O Senhor dos Anéis. E nesses escritos, também nos filmes e nas séries que estão sendo feitas agora, o Tolkien, que é o criador de tudo isso, criou um vilão que ele quis retratar alguém que tem uma vontade inteiramente maligna. Os codinomes que são dados para esse vilão são o Senhor do Escuro, o Inimigo, o Feiticeiro, a Sombra, o Necromante, coisas horripilantes. E na série de livros, esse vilão, que se chama Sauron, ele ganhou força e poder principalmente por meio do engano e da trapaça. Ele enganava as pessoas muito facilmente. Ele tinha poder para criar ilusões ao redor das pessoas. Então as pessoas se viam em um dia normal, mas tudo era ilusão criada por ele ao seu redor. As pessoas na verdade estavam agindo sem perceber, sem ter nenhuma noção da realidade, agindo segundo a sua vontade. Por quê? O que elas enxergavam não era a realidade, o que elas ouviam não era a realidade. Tudo isso é o quê? O poder do engano, da trapaça, da ilusão. E as trapaças de Saulo faziam com que as pessoas não tivessem mais nenhuma noção da realidade ao seu redor. Da mesma forma, Satanás e os seus ministros agem ao redor de muitas pessoas. Satanás ilude, e seus ministros iludem as pessoas desse mundo.
tirando delas qualquer noção da realidade, fazendo elas andar por caminhos que são completamente contrários à vontade de Deus, contrários à verdade. E é desse tipo de ação que leva as pessoas a defender todo e qualquer tipo de ideologia que vai contra a verdade do Deus das Escrituras. É criando ilusões, é enganando, é criando trapaças, armadilhas ao redor das pessoas. Então veja comigo em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós temos grandes ensinos do apóstolo Paulo acerca de duas coisas que ele relaciona aqui. A primeira, a revelação de Deus através da natureza. Todas as pessoas na face da terra têm acesso a algo que Deus revela para elas. E essa revelação de Deus é vista na criação. Como o salmista escreve, os céus proclamam a glória de Deus. Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem aonde? Nas coisas que foram criadas, na criação. A beleza dos céus, das matas, da terra, dos mares, todas essas coisas refletem a beleza, a sabedoria de Deus. Agora veja o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então veja o que Paulo está dizendo aqui: homens que detêm a verdade pela injustiça. Então imagine que existe a verdade e aí os homens encobrem a verdade, escondem a verdade com a injustiça. É interessante observar que Paulo aqui, pela lógica, deveria dizer o quê? Que eles encobrem a verdade com a mentira. O que é o contrário de verdade? Mentira. Mas ele fala de injustiça. Injustiça. Maldade, perversidade. Coisas que confrontam a santidade e a justiça de Deus. Eles pegam essas coisas e encobrem a verdade com toda essa injustiça. Que injustiça é essa? Veja o versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles estão idolatrando, adorando imagens de coisas criadas, ao invés de adorar o Criador de todas essas coisas. Versículo 24. Por isso Deus entregou aos homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Eles agora estão a imagem de um cachorro muito bravo, e o dono segurando a coleira para que ele não saia, pelo mundo fazendo o que não presta. Então a ideia é que o dono soltou a coleira e o cachorro sai desesperado pelo mundo fazendo aquilo que lhe convém. É a mesma ideia, como se Deus estivesse ali agarrando o pecador pelo pescoço, e diante da perversidade, diante deles encobrirem a verdade com a injustiça, Deus simplesmente solta a coleira para que o homem faça aquilo que lhe bem desejar. Deus entregou para os homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aí o apóstolo Paulo continua descrevendo essa triste situação do homem que, por encobrir a verdade com a sua perversidade, caminha longe da vontade de Deus. Essa é a ideia do enganador: fazer com que as coisas que são erradas, as coisas que são contrárias à vontade de Deus, as coisas que são pecaminosas, sejam atraentes.
sejam bonitas. O que é que o enganador faz? Ele ilude, cria ilusões na mente, no coração, nas situações ao redor das pessoas, levando-as ao erro, levando-as à queda, levando-as ao fracasso. Voltando lá para 1 Pedro, vamos ver o terceiro mandamento que Pedro nos dá. E esse terceiro mandamento está ainda no versículo 11. Nós lemos: aparta-se do mal, pratique o que é bom, e agora ele diz: busque a paz e empenhe-se por alcançar. Veja, o foco, creio eu, que está em empenhe-se, se esforce em alcançar a paz. Isso denota o ato de correr prontamente com o objetivo de capturar algo. Imagina uma perseguição. Quando eu era criança, eu assistia não lembro qual era o nome do desenho, mas tinha o Coiote e o Papaléguas. Um sempre correndo atrás do outro, uma perseguição que não tinha fim. Imagine que nós temos a responsabilidade de fazer essa perseguição, colocar todo o nosso esforço, toda a nossa sabedoria, buscar em Deus sabedoria, para correr atrás da paz. Empenhar e buscar a paz. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Esse é o tipo de esforço que nós devemos colocar na busca pela paz. Nós devemos buscar arduamente. Esse é o terceiro mandamento. Buscar arduamente a paz. Irmãos, nós sabemos que muitos não cristãos se empenham ativamente na busca pela paz. O mundo é cheio de ONGs, de organizações, de programas, de projetos, de iniciativas pela paz. A própria ONU é um exemplo disso. Uns buscam a paz pela política, então, colocando leis, colocando decretos. Outros buscam a paz por meio da educação. Muitos dizem que se você der educação, acesso à informação, cultura, as pessoas, a paz irá reinar. Outros ainda buscam a paz pelo uso da força militar, como por exemplo a força de manutenção da paz da própria ONU, da qual o Brasil inclusive faz parte. Então, quando solicitado pela ONU, o Brasil envia tropas para monitorar o cessar-fogo, talvez depois de uma guerra, para supervisionar a retirada de tropas de um país, para treinar as forças policiais daquele país, talvez depois de uma guerra. Então, todas essas coisas são o quê? Força de manutenção da paz. Tá? Entretanto, até mesmo essas forças acabam sendo acusadas de abusos e violências nesses países que são enviados. Não é difícil encontrar relatos dessa mesma, de agentes dessa mesma força de manutenção da paz da ONU estarem criando grandes problemas nos países, está dentro de todo tipo de pecado. Será que a paz que nós devemos buscar é a mesma paz que é procurada pelos homens? Será que a paz que nós buscamos é uma paz tão falha quanto essa que é alcançada por forças como essas que nós falamos da ONU? Certamente não é. A paz que nós devemos procurar é muito bem descrita nas Escrituras. Lá em Isaías capítulo 2. Eu vou pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias. Lá em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, nós vamos ver ali, a partir do versículo 2. Temos aqui uma grande profecia. E essa profecia descreve a paz que nós devemos procurar. Isaías, capítulo 2, versículo 2 diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes,
e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão de muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele, que aqui é uma referência ao Senhor Jesus, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em reiras de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Veja, a paz que nós buscamos é encontrada através, primeiro, do ensino e da obediência aos caminhos do Senhor. É isso que nós temos aqui no versículo 3. Tá? Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para quê? Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Ensino e obediência, os caminhos do Senhor. A paz que nós devemos buscar também, ela será encontrada quando a verdadeira justiça for estabelecida nesse mundo. Veja o início do versículo 2. Perdão, veja o início do versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Correção do Senhor. Justiça. Estabelecida por Jesus nesse mundo. E eles corrigirão as pessoas, corrigirão as nações, ao ponto de todas as armas militares serem convertidas em ferramentas, né, de arado, em ferramentas de plantio, cuidados com a terra. Né? É isso que nós temos no finalzinho do versículo 4. Essas nações, converterão as suas espadas em reias de arado, em lanças, em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Muitas das iniciativas de paz do mundo hoje busca justamente o finalzinho desse versículo 4. Não aprenderão mais a guerra, não estarão mais armados, mas esquecem que o que leva a esse resultado é versículo 3. Ensino dos caminhos do Senhor, obediência aos caminhos do Senhor, justiça estabelecida por Jesus Cristo. São essas três coisas que farão com que nesse mundo as armas de guerra serão transformadas em armas de cultivo e plantio de alimento. Essas palavras de Isaías descrevem não apenas a ausência de guerras, mas um profundo estado de harmonia, que é a paz que nós devemos buscar. Plenitude e restauração entre Deus e a humanidade. Agora, quando que nós vamos encontrar isso? Apenas com o retorno triunfal de Cristo, apenas com Cristo instaurando o seu reino milenar. Então, como é que nós buscamos a paz? Orando todos os dias, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, levando a palavra de Deus adiante todos os dias, evangelizando, testemunhando o amor de Deus a todas essas pessoas. Aí em Isaías capítulo 2, veja, na verdade vamos ali para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 9. Entre as bem-aventuranças que o Senhor Jesus cita aos seus discípulos, às multidões que ele ensina, ele diz no versículo 9, Mateus 5, 9:
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus, aqueles que levam a paz, aqueles que levam a palavra do Evangelho, que levam o Evangelho adiante. Qual é a aplicação que nós tiramos disso nas nossas vidas? Nós devemos nos esforçar para estar em paz com Deus e com o próximo. Devemos procurar a paz com as pessoas ao nosso redor, porque faremos isso refreando nossa língua, vivendo, buscando viver em pureza e fazendo tudo que está ao nosso esforço para alcançar a paz que Deus deseja. Nós devemos procurar a paz com todos ao nosso redor, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance. Se alguém nos faz sofrer, não revide. Pelo contrário, procure enxergar aquilo que há de melhor dessa pessoa. Substitua na sua mente a mágoa pelo louvor, a mágoa por aquilo que aquela pessoa faz bom, a mágoa por como Deus usa aquela pessoa como instrumento nas suas vidas. Concluindo aqui, nosso tempo está acabando, né? Eu vou concluir com as palavras do próprio apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, quando ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Filhos da obediência, nós devemos cumprir a vontade de Deus, devemos obedecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos ajude, vamos